Muito bem, meu amigo e minha amiga, obrigado por ter clicado nesse vídeo para você assistir. Espero que de alguma forma você possa ser ajudado, né? Você possa encontrar nessas palavras que eu vou falar para vocês, vocês possam se fortalecer na fé, né? E permanecer nesse caminho, né? Que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Antes, primeiramente, eu gostaria de mencionar aquela passagem bíblica em que o Senhor Jesus ele estava dentro de um barco, ele estava com os seus discípulos dentro de um barco e ele aproveitou o momento, né, que ele estava lá no barquinho para poder descansar, para poder dormir um pouco, né, para poder relaxar. E os discípulos eles ficaram desesperados porque começou uma tempestade e essa tempestade fazia com que o barco fosse jogado de um lado para o outro devido às ondas que eram enormes, né? E eles começaram a clamar, eles foram lá acordar Jesus, incomodar ele, né? Falando, Senhor, não se importa que a gente pereça? O Senhor Jesus, então, ele falou, né, para a tempestade, falou para os ventos, acalma-te. E houve a calmaria, né? A tempestade se acalmou. E eles ficaram impressionados, né, por causa disso, porque eles viram que até sobre a tempestade o Senhor Jesus tem autoridade. E assim, esse foi uma lição que nós aprendemos, que às vezes a gente passa também por tormentas, a gente passa por momentos difíceis, momentos de lutas, momentos que aparentemente estamos indo a pique, né? Estamos naufragando até mesmo. Mas é nesses momentos que a gente tem que mais confiar, mais crer que Deus é com a gente, que Deus está no barco também. Então Ele não vai permitir com que a gente afunde, com que a gente pereça nessa tormenta, né? Nesse mundo. E em outra passagem, o Senhor Jesus, quando ele estava para se entregar, para entregar a vida dele, nesse momento ele pediu para os discípulos, vigiem junto comigo, porque está chegando a hora que eu vou me entregar, vou sacrificar a minha vida por todos vocês. E quando Jesus se afastou, ele orava, falava com Deus, chorava, né, lágrimas de sangue. E quando ele ia olhar para os discípulos, cadê os discípulos? Estavam dormindo. Então, o que nós podemos tirar dessas passagens que eu acabei de citar? Existem os momentos que a gente atravessa, que a gente, né, por exemplo, momentos de lutas, de dificuldades, momentos que a gente pode enxergar até mesmo uma tormenta, uma tempestade. Nesse momento, é o momento que a nossa fé, ela tá, sabe, no nível 100%, porque a gente está ali buscando, clamando, sabe? Porque a gente está em aperto, então a nossa fé, ela está sendo utilizada, exercitada. Mas quando as coisas se acalmam, quando as coisas ficam mais favoráveis, ficam mais tranquilas, o que acontece? Qual a nossa tendência? A nossa tendência é relaxar, a nossa tendência é diminuir o ritmo, a nossa tendência é se acomodar na fé. E aí é que mora o perigo. Porque naquele momento, quando Jesus estava ali no Getsemane, ele sabia o que estava aguardando ele, mas os discípulos não. Eles não tinham ideia do que estava prestes a acontecer e do perigo que eles estavam correndo quando eles decidiram relaxar naquele momento. Porque aparentemente estava tudo calmo, estava tudo tranquilo, era madrugada, era alta a noite, né? E nesse momento o diabo já estava atuando, já estava agindo para prender Jesus e para começar todo aquele
aquele sacrifício, aquele martírio que o Senhor Jesus ia vivenciar, né? E os discípulos, por sua vez, também seriam provados na fé, porque eles veriam o líder, eles veriam o Senhor deles, né? o mestre, sendo humilhado, sendo punido até mesmo, sendo até mesmo morto. Eles iriam presenciar tudo isso. E a fé deles, né, estaria sendo colocada à prova, entende? Então Jesus ele chamou eles para poder orar e vigiar junto com ele. E é exatamente nesses momentos em que nós estamos assim mais calmos, né, mais tranquilos, se é que podemos dizer assim, que tudo está a nosso favor, sabe? Não falta nada para a gente está tranquilo, está sossegado. É nesse momento que a gente tem que mais tomar cuidado, que a gente tem que redobrar as nossas forças, né, para que a gente não seja surpreendido pela, né, pelos problemas ou pela atuação do mal. Lá no livro de Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 34, diz assim: E olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonarias, embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer a hão de acontecer em todo o mundo, né? E estar de pé diante do Filho do Homem. Nós podemos ver nessa passagem também a necessidade de nós estarmos atentos, estarmos vigilantes, para que, quando este dia chegar, nós sejamos ávidos por dignos de evitar passar por tudo isso. E Jesus está se referindo à grande tribulação. Então você só vai ser ávido por digno se a sua mente, se o seu coração estiver voltado, estiver conectado com Deus, se você estiver na fé, se você estiver aqui, ó, de pé diante do Filho do Homem. Porque Jesus ele deu outro exemplo lá no tempo de Noé. Eles casavam-se e davam-se em casamento, eles compravam, vendiam. Quer dizer, eles viviam as vidas cotidianas normalmente, eles não estavam preocupados com a vida espiritual, com a salvação deles. Eles queriam viver nesse mundo, a mente deles estava focada nesse mundo. Quando na verdade, meus queridos, nós que conhecemos a verdade, precisamos ter a nossa mente, o nosso cuidado, o nosso foco somente nas coisas lá do alto. Então é assim que Jesus ele quer nos encontrar quando ele voltar. Ele quer que a gente esteja dessa forma. Ele não quer que a gente esteja ganhando dinheiro, que a gente esteja se casando. Tem pessoas que estão se casando, tem pessoas que estão pensando em separar, sabe, abandonar a sua família. Enfim, tem pessoas com várias preocupações e, infelizmente, não têm dado prioridade àquilo que realmente é importante, que é a sua salvação, a sua vida com Deus. Isso é que é importante. Agora, é claro que não é errado você viver uma vida boa, confortável enquanto estiver aqui neste mundo, mas você não pode fazer disso a sua prioridade, você não pode colocar isso acima ou à frente da vida espiritual, pessoal. É isso que eu gostaria que vocês entendessem. E Deus ele quer, né, que só vai ser salvo, só vai ser poupado da grande tribulação as pessoas que fizerem parte da igreja do Senhor Jesus e que estiverem vivendo a fé, estiverem aguardando, estiverem buscando, estiverem se consagrando, estiverem se preparando para isso.
quando você vai se casar, não sei vocês, mas quando eu estava prestes a me casar, eu fiquei a semana inteira me preparando, a minha mente não pensava em outra coisa. Eu queria sabe, eu mal vi a hora de chegar aquele grande dia. E assim tem que ser a noiva do Senhor Jesus. Ela tem que estar com esse pensamento, com essa, sabe, com esse objetivo, com essa meta, 24 horas por dia. Tem que ser a principal obsessão da pessoa, né? Ser arrebatada. E assim, meus queridos e minhas queridas amigas, quando finalmente esse dia chegar, aí sim você vai poder se regozijar, você vai poder, sabe, subir ao encontro do Senhor Jesus nas alturas, tá bom? Então não se preocupe com a sua vida aqui neste mundo, não fica, sabe, colocando a sua força, sabe, ocupando a sua mente com as coisas aqui dessa vida, porque tudo passa, tudo é passageiro. Se você é casado, casada, saiba de uma coisa, lá no livro de Lucas ainda, capítulo 20, versículo 35, Jesus fala assim que aqueles que são ávidos por dignos de alcançar o mundo vindouro, eles não se casam nem se dão em casamentos, porque lá no céu seremos como os anjos. Então não se preocupem nem em se casar e nem em se separar. Se o seu casamento está ruim, se o seu casamento está horrível, não se preocupe. Quando você for arrebatada, você não vai mais se preocupar com isso. Isso não vai mais fazer parte da sua vida. Mas se você está pensando em se casar, a mesma coisa. Não se preocupe com isso, meus queridos e minha querida amiga. Lá no céu, onde nós vamos viver para sempre com o nosso Deus, seremos todos irmãos, seremos todos parte de uma mesma família, teremos todos o mesmo DNA do nosso Deus e Pai Todo-Poderoso e do nosso Senhor Jesus Cristo. Seremos todos um só, uma só família, seremos unidos com Deus. Entende? Então você não precisa se preocupar com a solidão, porque lá no céu não vai existir solidão, tá bom? É isso que eu gostaria que vocês colocassem na mente de vocês, tá bom? Esse negócio de casar é aqui na terra só. Só aqui na terra as pessoas se casam e se dão em casamento, mas lá no céu seremos como os anjos, todos irmãos, todos, né? Se você é casado já e você e sua esposa forem arrebatados, vocês serão irmãos lá, vocês não vão mais ser marido e mulher, entendem? E é isso que eu gostaria que vocês entendessem, que lá no céu tudo vai ser diferente, tudo vai ser maravilhoso. E eu creio que vai valer a pena você, sabe, abrir mão de tudo que te prende, tudo aquilo que te ocupa a sua mente, o seu coração, sabe? Fica o seu coração sobrecarregado, pensando, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou fazer da minha vida. Não se preocupe com isso, tá bom? Faça o que a ocasião te pedir. Se você vai lá, trabalha, luta, sabe? Mas não fica preocupado com essas coisas não, tá bom? Que Deus ele vai te abençoar muito. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela sua atenção.